voltamos. Voltamos aqui e eu já tô tricotando. Já tô aqui, ó, já tô brigando com a doutora. Só eu mesmo. Olha, gente, hoje no nosso quadro maravilhoso com a doutora Carol, né? Isso. Falando de saúde. Saúde com amor, né? Com muito amor. Amor, né? Quadro com a doutora Carol aqui. E hoje ela veio falar sobre a tireoide. Que assunto bom. Que é tão pequenininha e faz um estrago grande, né, doutora? Tem muita repercussão, né? Muita, né? Imagino que lá no consultório deve vir muitas. Todo dia. Ai, meu Deus, nem diga, não, nem diga. E, assim, é uma coisa assim que eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem alguma coisinha com a tireoide. É muito comum alterações de hipotireoidismo, principalmente em mulheres. Sim. Né, e a gente detecta isso realmente todos os dias. Não necessariamente um hipotireoidismo, mas a gente tem um hipotireoidismo subclínico, às vezes por um mau funcionamento do corpo ou deficiência de vitaminas, minerais. Né, o organismo diminui essa função, né, diminui a produção dos hormônios tireoidianos e faz o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Certo. Então muitas pessoas têm dúvidas, né, se vão ter que tomar o remédio para sempre, como é que são os sintomas. Uma dúvida muito comum é a dificuldade para perder peso. A culpa é da tireoide, isso não tem solução. Então as mulheres têm muito essa preocupação, né? Na verdade, a culpa é da tireoide? E é da tireoide. Já quer saber. Não é, né, doutora? Vamos falar sério. Então, vamos explicar um pouquinho vamos isso. Lá, de forma simples. Primeiro que eu queria perguntar, então vamos para começar do começo. As pessoas às vezes fazem confusão. Isso. O que é a tireoide? Explique. E aonde ela fica localizada? Explique. Uma glândula, né? Ela está localizada nessa região do pescoço e ela é responsável por produzir os hormônios tireoidianos, né? Nós temos os principais, que é o T3 e o T4, que são responsáveis pelo nosso metabolismo em geral. Então, nossa energia, disposição, tudo isso tem muita relação com a produção dos hormônios tireoidianos. E essa hipofunção, digamos assim, que tem vários motivos para acontecer, levam realmente à diminuição do metabolismo, né? Facilidade aí para ganhar peso, porque o metabolismo fica lentificado. Então, cansaço, fadiga, queda de cabelo, tudo isso pode acontecer por essa alteração tireoidiana. Interessante. E quais são os sintomas que a doutora observa, os pacientes observam com as alterações da tireoide? Então, principalmente esses. Do cabelo. Cansaço, fadiga, acordar, né, sem disposição, a queda de cabelo acentuada. Doutora, assim, no meu caso, eu tenho hipotireoidismo, já tomo medicamento há 7 anos ou mais, já faz tanto tempo que eu já até perdi a conta, né? Todas as manhãs em jejum, tomo remedinho lá, tá. Mas eu continuo, tudo bem que a gente está tratando, que tem várias outras coisas, mas eu continuo sentindo, acordando cansada, queda de cabelo, tudo. Daí já não é mais da tireoide, é? Ou continua sendo? Ou já é um acúmulo? Então, na verdade, essa dificuldade para perder peso, por exemplo, uma tireoide hipofuncionante não tratada, realmente isso acontece. Mas a partir do momento que ela está tratada de forma adequada e está tudo controlado, isso não é mais responsável pela tireoide. O nosso metabolismo fica normal, né? Mas a gente tem que entender isso que eu falei, que não é só tomar o hormônio tireoidiano, né? Nós temos 2 principais hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. Então, o T4, que é o que a gente, na maioria das vezes, as pessoas tratam, o Puran, o Levoide, a levotiroxina, ele só tem T4. E o T4 é produzido principalmente pela tireoide. O T3 não. O T3 é um outro hormônio da tireoide, que é o principal responsável pelo nosso metabolismo, e 20% dele é produzido pela tireoide, 80% dele é produzido pela conversão do T4 em T3. Então, o T4 precisa virar T3 para que o meu metabolismo fique ok. E o que faz essa conversão, né? Eu dependo de alguns minerais estarem adequados. O selênio, o zinco, o ferro, o iodo, a tirosina. Então, existem vários precursores no meu organismo que têm que estar em níveis adequados para que ocorra a conversão do T4 em T3 e o meu metabolismo realmente fique equilibrado.
Né? Então não é simplesmente dosar os hormônios e tomar o Puran. Nem tudo é culpa da tireoide, então, né? Já está respondido. Tá tudo bagunçado. E quais exames a gente faz? Ia perguntar se são só os sanguíneos ou existem outros também? Então, geralmente a gente vê as pessoas prescrevendo muito, solicitando muito TSH e T4. Sim, isso. Mas eu preciso dosar o TSH, o T4, eu preciso dosar o T3, porque se o T3 estiver baixo, significa que essa conversão não vai estar acontecendo. Tem um exame muito importante a gente dosar que se chama T3 reverso, que é o quê? A gente fala que é o hormônio da hibernação, porque quando o T4 não consegue virar T3 por falta desses precursores, ele vira T3 reverso. E um T3 reverso aumentado significa que o metabolismo está muito lentificado. Entende? Fora isso, eu preciso dosar o selênio, o zinco, o ferro, porque muitas vezes no hipotireoidismo subclínico, só eu corrigir esses fatores, eu dar para a tireoide todos esses precursores, eu corrijo a tireoide. Então, não necessariamente essa pessoa, principalmente mulheres com hipotireoidismo subclínico, vão ter que tomar remédio para sempre. Isso pode ter isso correção. É ótimo, que maravilha. Nossa, que interessante. É tudo um conjunto, né, doutora? É tudo um equilíbrio no corpo inteiro, né? Somos uma máquina perfeita. Nossa, com certeza. E quando desregula uma coisinha, meu Deus, é uma baderna. Até consigo colocar tudo no eixo. Para funcionar, leva tempo, né? Processo. Leva tempo. Eu com a minha ansiedade, ela sabe disso da gente. Ela quer o resultado em 15 dias. Levou só 20 anos para desorganizar. Pois é, isso porque ela me avisou que vai demorar quase um ano, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Deve ter muita paciente igual a Val que deve perguntar. O tempo inteiro, né? Vou tomar remédio para sempre? Muitas vezes o hipotireoidismo, sim, né? Um hipotireoidismo instalado com essa deficiência de produção dos hormônios, muitas vezes a paciente vai tomar, sim, para sempre os hormônios tireoidianos. Certo. Mas isso é capaz de equilibrar e controlar a tireoide e ela não vai ter nenhum dos sintomas, né, apresentados. Isso é ótimo. E quais são as outras doenças da tireoide, doutora? Tem o hipertireoidismo, né, que é o contrário do hipo, onde a gente tem uma hiperprodução desses hormônios tireoidianos. E uma dúvida muito comum que eu pego muito é o tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, né, que acontece porque um corpo inflamado, geralmente com o intestino alterado, o corpo produz anticorpos que atacam a própria tireoide. Então esse é um exame que também a gente consegue fazer, um exame de sangue, onde eu meço, eu doso todos os anticorpos, e se eles estiverem aumentados, significa que eu estou produzindo algo que ataca a minha própria tireoide. Então não necessariamente quem tem hipotireoidismo e quem vai ter Hashimoto, e quem tem Hashimoto vai ter hipotireoidismo. São coisas geralmente, diferentes. Quem tem o Hashimoto e esse ataque da tireoide, num futuro pode desenvolver sim um hipotireoidismo. Então a gente pode pegar os dois juntos ou separados. Interessante. E quem faz a cirurgia? Por algum motivo precisa tirar, vai também tomar medicamento? Para sempre. Porque a partir do momento que você tira a tireoide, você não vai mais produzir esses hormônios. Então, retirou a tireoide, o T3 e o T4 são suplementados para sempre. Nossa, e a tireoide, ela pode ter um caso terminal? Causar algum caso terminal ou não? Câncer de tireoide é um câncer que dificilmente leva a óbito, tá? Não é um câncer tão invasivo, né? Mas muitas vezes, dependendo do tamanho de um nódulo. Então, o que a gente faz geralmente? Eu detecto um hipotireoidismo, a gente dosa todos esses hormônios no sangue, a gente faz uma ultrassom com Doppler de tireoide, porque é muito comum a gente identificar nódulos de tireoide por acaso em mulheres que nem sabem ou nem têm sintomas. Então, a partir do momento que a gente identifica esse nódulo, eu preciso acompanhar, né? Dependendo da evolução dele, do crescimento de um ano para o outro, ou do aspecto que ele se apresenta, muitas vezes a gente tem que biopsiar. Então, a gente pode, através dessa biópsia, identificar um nódulo maligno, por exemplo, um câncer. Nesses casos, a tireoide é retirada e a gente entra com a suplementação. Certo. Tá, e se não for, né, igual no meu caso, que eu tenho os nódulos, mas ele pode ir acompanhando. Pode ser que a gente acompanhe ele para sempre. Para sempre, sem precisar mexer em nada. Aquela manutenção e dar um médico periodicamente, né? É essa função que deve ser feita daí, né? A orientação, igual um nódulo de mama, né? De tireoide, a gente vai acompanhar essa evolução. E a gente tem a vida normal. Vida normal.
Maravilha. Gente, a gente Não, leva uns sustinhos de vez em quando, né? Porque quando aparecem algumas coisas, mas o bacana é saber que nem tudo que, né, como a Fábio estava falando ali do câncer, nem todos os nódulos vão ser um câncer, né? Passou, Com certeza. é uma informação, né? É uma Mas informação para você muito cuidar, importante né? que toda mulher, em algum momento da vida, faça pelo menos uma ultrassom. Né? Porque, como eu falei, às vezes é uma mulher de 40 anos que nunca fez e a gente detecta um nódulo. Eu não sei há quanto tempo ele estava ali. Pois então. Então, pelo menos um para a gente Doutora, ver. o anticoncepcional tem alguma coisa a ver com o nódulo da tireoide? Tem. O anticoncepcional é um dos fatores que prejudicam essa conversão do T4 em T3. Né? Então, ele realmente diminui essa conversão, consequentemente diminui o metabolismo também. Então, de repente, por conta de muitas, né, porque hoje em dia a gente sabe, infelizmente a gente sabe que as mulheres começam desde adolescente a tomar cada vez mais anticoncepcional, agora, né? Sim, a gente vê meninas com 15 anos já tomando anticoncepcional. Exatamente. Então, elas são assim... grandes candidatas a terem hipotireoidismo, que pode levar realmente a um hipotireoidismo diagnosticado no futuro. Então, o anticoncepcional realmente, hoje em dia, pra gente, é um grande vilão. Com certeza. Né? Porque a gente já teve outras, né? Igual a Rede fala muito, Exatamente. né? Que do vilão Dos anticoncepcional, e a gente precisa alertar essas mulheres, né? Estava até conversando com a Tati, né? A gineco que trabalha comigo. Vou ver se ela vem aqui comigo um dia pra gente falar. Muito bom. Porque ela está escrevendo até um e-book falando, explicando para as mulheres como retirar o anticoncepcional. Porque muitas mulheres têm medo de ter acne, de alterar a pele. Que loucura, né? Como né, vai doutora? ser. E existem formas da gente se prevenir, Então, não hormonais, né? Que não prejudique o organismo. Então, por favor, traga ela que tem sim, porque a gente conteúdo, precisa mesmo. Tá vendo, gente? As pessoas falam tanto da tireoide. Muita gente não sabe nem o que é tireoide, né? Aí eu tenho tireoide. Eu vou informar a vocês, com a doutora presente, que todas temos tireoide, né, doutora? Todas temos. Não podemos deixar a nossa tireoide adoecer, porque depois que ela adoece, muitas vezes não tem mais retorno, né? A gente vai ter que ficar dependente daquele medicamento pro resto da vida e cuidando dela, né? Porque ela tá aqui, ó, na nossa garganta. Exatamente. Antigamente falava muito, eu lembro que quando eu era criança pequena, lá no interior... Coisa de 5 anos atrás só. Eu lembro que tinha... A minha avó falava muito que tinha que cuidar, ela não falava tireoide, né? Mas que tinha que cuidar da garganta, do pescoço, porque senão ficava... Não podia comer algumas coisas, ou tinha que comer algumas coisas, porque senão ficava com papo grande. Na verdade, daí depois, é o bócio, não é isso? Sim, que é uma alteração de tireoide também. Que daí fica... Mas eu nunca ouvi isso. Não, olha só, isso é de região para região. Cada um tem, porque tinha que colocar iodo na alimentação, alguma coisa assim, não é isso? O iodo também é um desses precursores, né, da conversão tireoidiana. Olha só que interessante. Existe alguns alimentos ou suplementos que possam estar, para quem não tem uma tireoide saudável, fazendo uma prevenção, agora falando, né? Possa melhorar? Possa ajudar, tá sempre mantendo ele nesse equilíbrio do T3 com o T4, que a doutora falou. Na verdade, a prevenção é manter esses precursores em níveis adequados. Né? Então, o selênio e o zinco, que são minerais essenciais, se eles estão baixos, consequentemente, a longo prazo, eu posso, né, diminuir essa conversão. O ferro, que é muito importante, né? O ferro é muito fonte da carne vermelha. Então, paciente vegano, vegetariano, ou que tem um fluxo menstrual muito aumentado, que tem uma redução de ferritina, também, consequentemente, pode ter uma diminuição. Então, a gente pode prevenir realmente mantendo os precursores em níveis adequados. Então, na verdade, já caímos de novo lá naquela alimentação correta. Sempre, a comida gente? De verdade. Sempre, gente. Sempre. Aquela frase que o que você come é um fato, né, doutora? E fazer tudo nos exames, né? Porque, assim, hoje o nosso solo é muito pobre em nutrientes.
E realmente, muitas vezes, a gente tem deficiências nutricionais por conta disso. Mesmo se alimentando corretamente, né, doutora? Por isso que existem suplementos, né? Porque às vezes... Mas também não são todos os suplementos, né, doutora? É difícil a gente falar de um polivitamínico, não dá para ser igual para todo mundo, porque cada organismo necessita de uma coisa diferente. Exatamente. Então a automedicação aí só vai atrapalhar. Não importa, né? De ir lá na farmácia comprar aquele diazinco. Diazinco, né? E não é quanto mais melhor, é em nível adequado, né? Exatamente. Até porque, volta gente... Volta o equilíbrio de novo. Volta o equilíbrio. A gente está falando isso porque a gente vê muitas pessoas, inclusive no nosso meio de amizade, né? Que pessoas que a gente conhece no dia a dia. Assim, eu ouvi essa semana de uma que estava comprando suplemento pela internet. É bem comum. Sim. Daí eu falei para ela, mas você está comprando, mas você sabe de onde é? Daí você, o preço é maravilhoso, sim, todo mundo compra. Lá na academia tá todo mundo comprando. Eu falei assim, gente, eu acho que é uma coisa tão perigosa a gente comprar suplemento pela internet. Igual quem viaja, né? Você vai reclamar para quem? Vai para os Estados Unidos, onde tudo é muito liberado. Tem pessoas que voltam com a mala só de cheia de suplemento, mas você não sabe o que é. Compra uma mala só para colocar suplemento. Não é verdade? Então, assim, é o barato que sai caro, não é? Com certeza. É igual a doutora falou, a mesma suplementação, a gente tem que fazer o exame, porque depende muito de pessoa para pessoa. Eu posso ter menos sais minerais e mais vitaminas, sei lá, o que do que a Fábio. E a gente está tomando o mesmo remédio e nem tudo é secretado, nem tudo é absorvido, nem tudo Então, assim, não é à toa que a gente pede tudo isso em exames laboratoriais e que tudo isso é passível de ser dosado. Sim. Né? Se a gente pode dosar todas as vitaminas, minerais, hormônios, metais, é porque realmente eu preciso buscar esse equilíbrio e suplementar só o que precisa. Exatamente. E na dosagem certa, né? Com certeza. Porque, como a doutora falou aqui, ela deu uma dica do selênio, do zinco. Mas não quer dizer que para você ir agora na farmácia comprar selênio e zinco, né? Magnésio, vamos comprar e tomar. Vai fazer uma consulta, ela vai ver a sua dosagem ideal de selênio, zinco, ferro, magnésio, o que for precisando, né, pro corpo. Gente, vocês forem essa a intenção das informações passadas, você saber que existe, né, prevenções, que existem métodos, mas cada um é um indivíduo único, né, precisa ser avaliado. Se vocês forem à consulta, eu já falei semana passada e vou repetir agora. Vocês já vão preparados para fazer a anamnese. A gente lembra, ela vai perguntando, a gente vai falando, daí a gente começa a ir lá para trás da infância, a gente relembra de coisas que a gente já tinha até esquecido que existia. Eu vou até mencionar uma coisa. É muito comum a gente identificar alterações de tireoide em pessoas com histórico de vida de guardar muito as emoções, de não conseguir verbalizar as coisas que querem, né? Então, isso assim, conversando com pacientes ao longo dos anos, a gente vê câncer de tireoide, tudo isso, né? Realmente por tudo isso guardado, o nosso corpo absorve tudo isso, né? E cada um tem um ponto. A gente vai ver como o corpo fala, né? O corpo fala muito. Nós que somos às vezes ignorantes, desculpe a palavra, e não percebemos isso, né? Não damos conta, não nos observamos, né, nesses detalhes. Interessante isso. E vão preparados, vocês vão adorar, gente. Vocês vão ficar 1h30, 2 horas batendo papo. Isso só mostra atenção. A gente vai lá atrás, a gente ri, a gente chora. É um verdadeiro turbilhão de emoções aquela anamnese da doutora, viu? Eu faço propaganda para todos. A gente literalmente ri e chora, né? A gente literalmente ri e chora na anamnese, porque é bem bacana. E tudo isso, como diz a doutora, traz à tona, né, o porquê da gente estar na situação que a gente está hoje em dia. Exatamente. E eu queria perguntar da questão genética, né, do hipertireoidismo ou dos outros tipos que a doutora falou, se também está envolvida com a parte genética, né? Muito pouco. Muito pouco, olha muito só. Mais pelo estilo de vida, por todo esse equilíbrio do organismo. Então, se numa família várias pessoas têm, é porque está todo mundo vivendo naquele mesmo Não estilo.
Olha só. É o caso da minha, tá, gente? Bem interessante. Nossa, na minha família tem muito hipotireoidismo. Muito. Gente, olha, estamos todos errados. E sabe uma dica legal que a gente fala para os pacientes, quem, por exemplo, não sabe se tem alteração de tireoide ou quem quer fazer esse teste em casa, né? A nossa temperatura corporal é o nosso metabolismo que é responsável pela temperatura corporal. Tá. Então a gente costuma pedir para alguns pacientes medirem a temperatura axilar corporal quando acordar pela manhã antes de levantar da cama. Porque a temperatura corporal normal, basal, ao acordar, tem que ser maior que 36,3. Então a gente pede para fazer uma média de 3 dias consecutivos, medir por 3 dias e fazer a média disso. No geral, se tiver abaixo de 36,3, já é um metabolismo prejudicado, que tem que realmente observar os hormônios tireoidianos, que tem que avaliar. Olha que bacana. Muito interessante Olha essa que dica. legal isso. Isso daí a Olha, gente precisa colocar Todos lá. nós temos que fazer. Sim, precisamos colocar lá no nosso perfil para que as pessoas é bem terem de simples. dica. Sim, E é uma grande ajuda, né? É um alerta, né? Um alerta, Se é isso tiver- aí. gente, serve que como bacana esse alerta. alerta. E é bem comum, assim, todos com hipotireoidismo não tratado e não controlado, vai perceber que a temperatura vai estar abaixo de 36. Que interessante. Então, só 3 dias, tirando a Sequentes. temperatura axilar. Se tiver 3 manhãs, eu acordei e coloquei o termômetro ali. Se tiver 36,3 para cima, tudo bem. Se for abaixo, 36,2 já Já está um pouco tem uma diminuído. alteraçãozinha. Mas no geral, quem tem hipotireoidismo, a alteração vai estar abaixo de 36. Às vezes 35,8. Olha só. Olha que Fica bem interessante. Gente, olha, é uma boa dica, tá? Já faça isso e Isso. corre lá. Eu acho que o Miguel Miguel, já colocou aí o QR Code da o doutora. QR Code, Coloca aí, né, do Insta Já da entra doutora. direto na página dela, só colocar o celular aí no É QR isso Code. mesmo. Doutora Caroline Fontes, entre lá no perfil, mande um DM, converse com ela. E a doutora está aqui todas as semanas, todas as Passando quartas-feiras. essas dicas maravilhosas. Maravilhosas pra nós mesmo. aqui, Olha, gente, uma coisa muito fácil que qualquer um pode fazer. Todo mundo tem um termômetro em casa, Com né? certeza, né? Que legal, Que delícia, doutora. doutora. Muito obrigada. Muito bom essa semana agradeço. com esse tema que é de grande valia, principalmente para nós mulheres, né? Muito interessante, ainda mais com essas dicas agora que a doutora passou. É isso aí. Acredito que muitas de nós vamos estar nos observando cada vez mais. E, E qualquer olha- dúvida, Aham. chame a doutora. É isso mesmo, em sintonia. As 3, olha, todas de Olha, verde. estamos ornando aqui, ó. E não combinamos, tá? Detalhe. Sem combinar. Combinar. Sem combinar. Doutora, muito obrigada. Até a semana que vem com mais um assunto maravilhoso, Isso aí. né? Com mais um assunto de saúde para nós. Obrigada. Até semana que vem, Até. doutora. E a vocês agradecemos hoje por essa quarta-feira linda que passamos aqui. E amanhã voltamos com mais 2 maravilhosas, né, Val? Exatamente, com mais chá das 5 para vocês. Até Isso amanhã. aí, até.